Boa tarde, bem-vindo a esse nosso segundo encontro. Espero que vocês gostem tanto do que a gente vai falar quanto dos biscoitinhos de nata que tinham lá fora, estavam muito bons. Inicialmente eu vou falar um apanhado geral sobre o câncer de pele e a Juliana, uma médica também do departamento, vai falar um pouco sobre alguns exames que a gente faz aqui. E depois está aberto a perguntas para quem tiver alguma dúvida. Essa aula foi o Dr. Edward, que é um cirurgião plástico aqui do departamento, que fez. Eu modifiquei, depois o Elimar também fez muitas mudanças, então eu coloquei o nome dele aí, porque boa parte dessa aula foi ele que fez. O câncer de pele é o câncer mais frequente no mundo. Especificamente o melanoma, que é um dos que mais agressivos, é o mais agressivo da pele, ele não é tão frequente. Nessa estimativa do INCA, por ano tem em torno de 6.000 casos. Ela é uma estimativa, não é perfeita, com certeza é mais que isso, mas de qualquer maneira está muito longe do câncer de próstata, que é o mais comum no homem, e do câncer de mama, que é o mais comum na mulher. Já o câncer de pele não melanoma, que eu vou mostrar para vocês como é, esse realmente, de longe, é o mais frequente. E principalmente aqui, que são casos pouco agressivos, a quantidade de pacientes que não chegam a ser notificados é enorme. Então esse número deve ser bem maior. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, o tumor mais comum é o câncer de pele não melanoma. Quais seriam os principais? Esse seria o basocelular e o espinocelular. Esses são os que a gente chama câncer de pele não melanoma. E o melanoma, que tem uma característica especial por poder mais frequentemente dar metástase. Então nós falaremos dele à parte. Existem outros tumores mais raros, não vale a pena falar aqui, mas para vocês saberem que existem outros que são diferentes desses principais que nós vamos falar. Aqui seria uma pele como se vocês estivessem vendo no microscópio. Essa é a camada bem superficial da pele, aqui uma camada um pouco mais profunda, e aqui o tecido subcutâneo ou a gordura, como todo mundo costuma conhecer. E aqui como se estivesse vendo realmente numa lâmina, para vocês entenderem, cada tipo de tumor vem de um lugar. As células da base, por isso carcinoma basocelular, e aqui as células espinhosas, por isso carcinoma espinocelular. Então aqui é um desenho que fica mais fácil entender. Esse aqui seria o melanócito, é a célula que dá cor à pele. Ela vai produzindo pigmento, como vocês estão vendo aqui, e vai jogando nas outras células. E por isso que quando a gente toma sol, a gente vai ficando mais moreno, graças a essas células que vão jogando pigmento. Essas são as células basais, que estão na base. E aqui as células espinhosas até a parte da pele que já não tem mais células viáveis. As células basais, essas que estão lá na base da pele, vão dar o carcinoma basocelular, como vocês podem ver aqui. Normalmente é uma feridinha, esse aqui é um exagero, nós vamos depois mostrar casos mais sutis para vocês conhecerem, mas dão principalmente na face, vão crescendo lentamente e é um tumor, uma ferida que não cicatriza. Aqui das células espinhosas, essas células mais para cima, vêm os carcinomas espinocelulares. Podem dar no lábio, podem dar em qualquer lugar da pele, principalmente aquela que toma muito sol, mas aqui, diferentemente do basocelular, também dá em locais que não tomam sol. Já o melanócito, que ele fica no meio ali daquelas células basais, é o que vai dar o melanoma, que é a pinta, a famosa pinta que vai mudando de cor e que essa sim é mais perigosa. O basocelular, 75% dos casos de câncer de pele, ele tem uma malignidade local. Isso é uma coisa que todo paciente sempre fica perguntando, ele é um tumor, ele é um câncer? Por que ele é um tumor? É porque ele não respeita o que está do lado. O que a gente chama de um tumor benigno? É aquele tumor que vai empurrando
o que está do lado. Então, por exemplo, o lipoma, ele vai crescendo e vai empurrando. Ele às vezes pode ser grande, mas ele não vai infiltrando. Vocês vejam como ele vai infiltrando. Se você deixar anos, ele vai chegar lá na pálpebra, ele vai produzir um estrago importante. Mas ele não dá metástase para pulmão, isso seria raríssimo, raríssimo. Então ele é maligno sim, porque ele vai invadindo, mas ele não dá metástase. Essa é a diferença dos outros. O que causa principalmente ele é o Sol, os raios UVA e UVB. Existem também radiações ionizantes, por exemplo, radioterapias prévias podem causar isso. O arsênico é uma substância que é usada para conservação de madeira, para conservação de couro, na lavoura também é usada. E as manifestações clínicas vão ser principalmente onde toma sol, na face, no tronco e nos membros superiores. São os lugares mais comuns de tomar muito sol. Ele não vai aparecer na palma da mão, planta do pé e nas áreas de mucosa, por exemplo, os genitais. Já esse mesmo base celular, ele tem vários, como a gente chama de nome e sobrenome. O nome seria a base celular e os sobrenomes seriam esses tipos. Isso aqui já é um pouco técnico, mas é importante sim vocês conhecerem, porque cada um desses aqui tem um jeito diferente. Então você pode imaginar só um tipo de base celular e não conseguir reconhecer ele precocemente. Por isso que nós precisamos falar de todos os tipos. Esse aqui, por exemplo, como o próprio nome diz, nodular, é um nodulinho. É aquela feridinha que fica há muito tempo e não cicatriza. Aqui você já vê diferente, isso aqui mesmo muitos médicos confundem com melanoma. É o baso celular pigmentado. A diferença é que ele é mais lustroso, ele é um pouco diferente. Quem conhece consegue diferenciar, mas ele nem sempre uma pinta preta é um melanoma, pode ser um baso celular. Esse engana muito, inclusive muitos médicos, é um baso celular superficial, parece uma feridinha que vai sempre crescendo e ela é bem discreta e difícil de fazer o diagnóstico. Esse é o que eu mais tenho medo, porque pacientes, médicos demoram para fazer o diagnóstico. Isso é o que a gente chama de esclerodermiforme. Esclerodermiforme significa que parece uma cicatriz. Então vocês veem que parece aqui que ele teve um machucado, queimou, ficou uma cicatriz. Só que diferente das outras cicatrizes, essa cicatriz está sempre crescendo. Isso é muito comum e ele vai crescendo por baixo. E esse é um tumor que a gente precisa tomar cuidado, porque ele demora para ficar uma ferida que realmente a pessoa assuste. E ele vai crescendo por baixo e vai invadindo na profundidade. Então vocês veem que cada tipo tem uma característica diferente e é preciso se conhecer para fazer um diagnóstico em vocês, inclusive. O espinocelular ele é um pouco menos frequente, ele tem uma malignidade principalmente local, mas esse aqui já pode dar metástase. Difícil ainda, mas pode dar. É uma lesão um pouco diferente, como vocês veem do baso celular, ela tem essas úlceras, ela tem várias manifestações também e podem produzir metástase se ficar muito tempo, mas não é o tipo de tumor que mais dá metástase. Como baso celular, a principal causa é a radiação, UVA e UVB. Mas aqui já existem fatores diferentes. O fumo, por exemplo, no lábio, que é muito comum em pessoas que trabalham na roça, que ficam fumando frequentemente, tomando sol e com aquele cigarrinho o tempo inteiro no canto do lábio, principalmente cigarro de palha, e isso pode sim aumentar a chance de dar esse espino celular. E o HPV é famoso, muito falado recentemente, que é o vírus, o herpes vírus, que eles podem estar relacionado ao hábito sexual e ele pode causar sim o espino celular em vários locais do corpo, inclusive genitais. Então aqui ele vai aparecer onde tem mais sol, rosto, orelha, lábios, mas ele também pode aparecer nos lábios, nos genitais, ele já é um pouquinho diferente do baso celular. Todos os tumores podem aparecer em cicatrizes antigas. Por exemplo, uma queimadura, muito comum a gente vê pessoas que pisaram na fogueira ou tiveram uma queimadura importante na infância, aquilo lá quando tinha 4, 5 anos, e aos 30, 40 anos, aquela cicatriz que ficou anos e anos mal conduzida acaba desenvolvendo um tumor. Pode ser espinocelular, principalmente, pode acontecer outros tipos de tumores, inclusive o melanoma, mas o principal é espinocelular.
Tem algumas, aqui, diferente do vaso celular, existem algumas coisas que antecedem o espino celular. Então é importante falar delas para que se evite chegar ao espino celular. Então a ceratose actínica é muito comum. Você pegar descendentes de europeus, branquinhos que tomaram sol, difícil algum que não vai ter. É aquela lesãozinha vermelhinha, forma uma casquinha nas áreas expostas. Essa fica há anos. Poucos evoluem para espino celular, mas alguns evoluem e podem ser tratados antes de virar. São aquelas lesõezinhas vermelhinhas. Depois elas vão evoluir para já um carcinoma espinocelular, mas bem inicial, que chama doença de Bowen. Ele é um pouquinho diferente, muito difícil de diferenciar, inclusive para nós, o que é uma ceratose actínica, o que é um Bowen. Às vezes é fácil, às vezes não. Quando a ceratose actínica não está sendo bem curada, inicialmente a gente pensa nisso e a biopsia, e muitas vezes a gente percebe que já era um Bowen. Leucoplasia, como o próprio nome diz, é uma placa branca que fica ali na boca e que pode ser antecessora ao espino celular. Feridas crônicas, por exemplo, uma pessoa teve uma infecção de um osso, ele bateu o carro, teve uma fratura importante, aquilo fica anos e anos saindo uma secreção, isso pode desenvolver um tumor aí nessa ferida crônica. As queimaduras, como eu falei, e o xeroderma pigmentoso é uma doença de nascença. Quem tem sabe que tem, é uma doença rara, em que a pessoa desde pequena, 4, 5 anos, já começa a ter, às vezes até alguns casos precocemente, já começa a ter uma pele toda pigmentada, toda cheia de manchinhas pigmentadas, por isso que chama pigmentoso, e uma pele muito seca. Alguns pacientes daqui devem ter, já que ficaram no nosso ambulatório, devem ter visto, que são doenças raras, mas que a gente tem muitos pacientes aqui que vêm nos procurar. E essa doença desenvolve tumores, todos os tipos de tumor de pele, bastante precocemente. Vocês veem que é um pouco diferente daquele vaso celular, é uma lesão mais exuberante. Então ela pode ser uma bolinha, pode ser esse aqui que parece um vulcãozinho. Eles têm às vezes só fica saindo como se fosse a gente chama de corno cutâneo. É uma casquinha mesmo que vai crescendo. E não tem um fim tão delimitado, um limite tão nítido como no vaso celular. Tem vários exemplos aqui, vocês podem ver na mão, você vê que já não é tanto só no rosto o espino celular, ele dá em vários locais. Às vezes realmente lesões que aqui não é nem culpa só do paciente, muitas vezes são durante muito tempo maltratados e acabam chegando nessas situações. Aqui, por exemplo, uma queimadura, que fica anos e anos achando que é da queimadura que não fecha, e uma área da queimadura começa a formar uma bola, isso pode ser um espino celular e uma queimadura. No lábio, como eu falei para vocês, muito frequente, está vendo que é frequente aparecer aqui no canto do lábio, bem próprio do trabalhador rural, que fica com o cigarro de palha lá e tomando sol. Então as duas coisas ao mesmo tempo, o cigarro e o sol. Claro que nós não queremos isso aqui, mas às vezes nós temos esse tipo de paciente. Aqui, sim, esse espino celular bem mais agressivo, com possibilidade de metástase para o pescoço e eventualmente até de disseminação. Esse já é um espino celular mais agressivo que dá no lábio. Aqui também pode ser de uma queimadura antiga, de desenvolver um espino celular. E além para o melanoma especificamente, mas também alguns vasos celulares, nós temos alguns recursos. Clinicamente, muitas vezes é fácil de distinguir. Mas existem alguns aparelhos, que a Juliana vai falar melhor para nós, que podem nos ajudar. Vocês veem que isso aqui já é um pouquinho diferente do que se vê a olho nu, né? Que você pode ver alguns vasos, aqui umas bolinhas que já são bastante sugestivas de vaso celular. Então existem alguns recursos técnicos que podem nos ajudar com um pouco mais de precisão do que simplesmente o diagnóstico a olho nu. Quando se tem um tumor de pele, o diagnóstico pode ser clínico ou dermatoscópico, mas o principal é a biópsia. O dermatoscópico é aquele aparelho que eu mostrei, né? Mas precisa ser feita uma biópsia para ter certeza do diagnóstico. Pode ser um vaso celular, pode ser um espino celular, ou pode não ser nenhum dos dois. Pode ser uma lesão antecessora, pode ser doenças benignas. Então precisa da biópsia para poder chegar a esse diagnóstico. Existem vários tratamentos possíveis, mas a princípio a cirurgia é a melhor opção. Por quê? Porque eu posso ver quando eu tiro, que eu tirei toda a lesão, que a margem está livre, isso é o mais importante para o tumor, para o vaso celular e o espino celular. Mas para casos específicos nós temos outros recursos.
A terapia fotodinâmica, não tenho tempo para falar com toda a riqueza disso, mas é um recurso interessante que eu acho que ainda vai progredir muito no futuro, que é uma pomada que a gente passa na pele. Essa pomada é absorvida tanto pelo tumor quanto pela pele normal. Mas o tumor não consegue jogar fora essa pomada. E a pele normal consegue. Então ele se concentra na célula que tem tumor. Quando eu jogo uma luz em cima desse tumor, onde tem a pomada, aquela célula morre, preservando muito da pele normal. Diferente de uma cirurgia que eu tiro tudo. É um ótimo conceito, se Deus quiser isso aqui vai evoluir no futuro para se fazer cada vez menos cirurgias. Mas no momento são para casos muito específicos que ela funciona. Ela vai ter uma ação não tão profunda, eu não sei a margem, então ela é para casos bem específicos. Crioterapia é muito simples, é um gelo seco que a gente usa, mais forte que o gelo seco, o nitrogênio, que a gente queima. Também é uma exceção, por quê? Porque eu não estou vendo o quanto eu tirei. E fica uma queimadura mesmo, que não é agradável para o paciente, então é para casos de exceção. Existem alguns medicamentos já que podem ser usados, e a radioterapia é que nós preferimos para pacientes acima de 80 anos, se eles têm condições clínicas muito ruins para uma anestesia, pode ser uma boa opção. Então aqui vocês veem a retirada do tumor, em que eu vou analisar a peça, tanto fazendo um corte assim, que eu vejo se saiu, como analisando as margens para ter certeza que saiu todo o tumor. Essa é a melhor opção para o tratamento de câncer de pele até o momento. E o ideal é não ter tumor de pele, né? Tem vários que têm essa predisposição. Então, a prevenção basicamente é a fotoproteção. Saiu uma reportagem na Veja essa semana, bastante controversa. Se vocês quiserem, depois a gente comenta. Mas realmente a fotoproteção é importante. Eu acho que não tem que ser neurótico, mas pessoas de pele muito clara, que já tiveram tumor de pele, têm tumor de pele na família, precisa ter uma fotoproteção. Se houver uma queda de vitamina D, que é o outro lado da moeda, isso pode ser suplementado por boca, por comprimidos, nem tanto pela dieta, mas medicamentosamente pode ser. E principalmente o diagnóstico precoce. Como vocês viram, a cirurgia é o tratamento melhor. Então, quanto mais precoce for diagnosticado o tumor, menos consequência estética e maior probabilidade de cura nós vamos ter. E poder tratar as lesões precursoras antes de virar tumor, como eu falei para vocês. O melanoma é o tumor mais preocupante, porque ele é raro, é 5% só dos cânceres de pele, mas esse sim pode produzir metástase, tem uma evolução rápida, e esse tem que ser evitado a todo custo. Existem algumas pessoas que a gente tem que ter um cuidado especial para sempre ver e poder diagnosticar precocemente. Então a gente pôs aqui, a tabela é grande, mas pessoas que têm uma história familiar forte, isso é muita coisa, ter 3 familiares de primeiro grau com melanoma, mas isso existe. Mas essas pessoas realmente têm um risco muito maior que a população normal. Mas uma história familiar menor que isso aumenta em 3 vezes a chance de ter um melanoma. Isso é muito comum. Pessoas que têm mais de 100 pintas, muito frequente isso, e vocês veem como aumenta a chance. 10 vezes, é bem mais frequente. Os nervos atípicos são aqueles nervos que não são uma pintinha simples, como uma cor só, como eu vou mostrar mais para frente. São aquelas pintas bem ricas, como a gente fala, né? Com muitas cores, muito evidente. Quem olha vê que aquela pinta não é normal. Quem tem uma pinta dessa tem um risco bem aumentado. Se o paciente já teve um melanoma, o risco é grande. Esse paciente precisa ser seguido com frequência. Se já teve um vaso celular ou espinocelular, também aumenta o risco. Hoje em dia nós temos cada vez mais pacientes transplantados, transplante de rim, transplante de fígado, transplante de coração. E esses pacientes, quando desenvolvem, principalmente espinocelular, é muito difícil controlar. A AIDS, muito frequente hoje em dia, porque, graças a Deus, as medicações controlam muito. Então, é muito frequente você ter pacientes com AIDS e diminui a resistência desses pacientes. Aqui é interessante a história de queimadura solar. Aqueles pacientes que já tiveram bolhas ou ficaram com uma queimadura mesmo, bem vermelho, isso aumenta bastante a chance de ter um tumor.
Aqui tem dois fatores que influem nisso. Primeiro, que a queimadura em si não é boa. Segundo, que quem tem queimadura é porque já não tem uma pele muito boa. Um paciente bem moreno dificilmente vai ter uma queimadura com bolha. Ele precisa abusar muito para chegar nisso. Então aqui mostra que é uma pessoa sensível e que acabou tendo uma queimadura, que também não é bom. Então pintas que estavam lá há muito tempo e começam a mudar, então, alguns pacientes, mas eu já tenho essa pinta desde a minha adolescência, desde quando eu me entendo por gente. Isso é bom, que seja há muito tempo, mas não alivia. Se essa pinta desde a adolescência está tendo mudança, isso é importante. Ou principalmente uma lesão que não é muito regular, cheia de bordas, como nós vamos mostrar. Aqui eles podem ter um aumento do diâmetro, então está crescendo, ele começa a ficar muito grosso, a cor vai ficando cada vez mais variada. Se ele tem sangramento, isso aqui é péssimo, isso aqui significa que já está numa fase tardia, ninguém deve diagnosticar um melanoma quando teve sangramento. E a ulceração, que é muito semelhante ao sangramento, como fez uma ferida, que também ninguém deve fazer o diagnóstico nessa fase, isso já é uma fase muito problemática. Então ela pode aparecer na pele normal, mas pode aparecer também, por exemplo, dentro da boca, na vagina ou no pênis. Raro isso aqui, viu? Não precisa se preocupar porque são muito frequentes manchas na boca por obturações anteriores, muito comum manchas no pênis ou na vagina. Pode mostrar para o seu ginecologista ou urologista, mas muito raro melanoma de mucosa. Couro cabeludo é bem mais frequente, agressivo, e aqui acomete principalmente os carecas mesmo. Mas existem pacientes, mulheres com cabelo, que têm um melanoma no meio. Normalmente quem ajuda muito a gente são os cabeleireiros, que vêm que quando estão examinando, quando estão fazendo o corte, percebem que tem uma pinta esquisita. Eles é que fazem mais o diagnóstico. O melanoma pode aparecer na palma da mão e na planta do pé, ou embaixo da unha. Embaixo da unha também é um problema o diagnóstico, porque ele normalmente é diagnosticado tardiamente. Aqui as pedicures ajudam muito, elas falam que essa pinta não está boa e normalmente é um risco preto que vai aparecendo na unha inicialmente. E muitas vezes parece uma micose que é tratada há anos e anos como micose e depois, quando começa a sair sangue, é que percebe que alguma coisa está esquisito. Cada raça tem um aspecto diferente, o melanoma. Nos caucasianos, que nós chamamos descendentes dos europeus, é principalmente no tronco. Nos homens é no tronco e nas mulheres nas pernas, mas pode acontecer de homem ter na perna e a mulher também no tronco, mas é o mais frequente. Nos negros e nos asiáticos é mais na região da palma da mão e planta do pé, embora os brancos também tenham nessas regiões. Os tipos são interessantes falar para vocês, porque cada um tem uma apresentação e é importante vocês conhecerem como pode ser para fazer um diagnóstico precoce. E eu vou falar de cada um. Esse é o mais frequente, é o extensivo superficial. Ele é 70% dos melanomas. Aqui que está aqueles pacientes que a gente fala que é uma pinta que está mudando de cor. Ela lentamente vai mudando, mostrando que as bordas não estão nítidas. Quando elas têm cores variadas, você vê que não é uma coisa redondinha. Ela pode ter várias cores e pode vir de um nevo que a pessoa tinha há muitos anos. Também pode aparecer sem ter nevo, pode aparecer do nada. Uma evolução um pouco mais lenta, aparece aquele característica nas pernas das mulheres e no tronco no homem, mas pode ser o oposto. A idade média é em torno de 50 anos, mas nós temos vários pacientes com 18, 19 anos. E é essa pinta irregular que vai crescendo paulatinamente. O nodular, como o nome diz, é uma bolinha mesmo, é um pouco menos frequente, pode aparecer do nada ou de uma pinta prévia que começa a formar uma bola. Ela é uma evolução um pouco mais rápida e ela tem uma idade média igual à do extensivo superficial. É uma bolinha, como vocês veem, só que lustrosa, ela rapidamente sangra, ela tem um crescimento mais agressivo, infelizmente. Esse é o que nós temos grande dificuldade de fazer um diagnóstico precoce, que é o que dá na planta do pé, aqui é um caso já bem avançado, e debaixo da unha. Tá vendo isso aqui? Muita gente pode tratar com micose por anos, e o que chama atenção é que já está formando uma pinta aqui. Então isso aqui chama atenção, que a pessoa vê, isso aqui não deve ser uma micose, mas aqui já passou-se anos para chegar nisso.
Então, se nós pudermos fazer o diagnóstico mais precoce, quando é só uma micose que não conseguiu tratar no primeiro ciclo, vale a pena algum especialista ver se realmente isso não é um melanoma. E por último, existem alguns mais raros, mas é o da face. O da face, ele é bem mais lento. Costuma dar em pessoas de idade, você vê que a média de idade é bem maior. São pessoas que tomaram muito sol, normalmente pessoas que trabalharam na roça mesmo, ou velejadores profissionais, são pessoas que tomam muito sol cronicamente. E elas demoram anos crescendo até que uma hora formam uma bola e aí sim se torna mais maligno. Mas ela demora bastante para se tornar uma lesão agressiva. Então isso aqui é o que todo mundo fala da regra do ABCD, como vocês devem entender. Então aqui vocês estão vendo uma lesão que é um melanoma e vocês podem ver a assimetria. Está vendo que esse lado é completamente diferente desse e esse lado é completamente diferente desse. Isso é o que a gente chama de assimetria. Isso não é bom que uma pinta tenha. Ao contrário de uma pinta benigna, totalmente regular, se você dividir aqui, esse lado é muito parecido com esse. Se você dividir aqui, esse lado é muito parecido com esse. Então isso é típico de uma pinta benigna. Então é a assimetria da regra do ABCD. Depois vem a regra do B, de bordas. Vocês podem ver como as bordas são irregulares dessa pinta, tá vendo? Ao contrário daquela outra, totalmente irregular, tá vendo? Isso é bem característico. Depois vem o C, que são as cores. Vocês podem ver aqui um marrom clarinho, aqui um marrom mais escuro, e ali já um mais preto. E pode ter vermelho, pode ter azul, pode ter branco, pode existir várias cores. Mas ter várias cores não é bom. Você vê que aqui é uma cor uniforme. E depois o diâmetro, D de diâmetro, maior do que 5 milímetros, acima de 6 milímetros. Então essa é uma lesão que chama a atenção, seja ela regular ou não. E para isso nós temos a adenotoscopia, que depois a Juliana vai falar, para dar um pouquinho mais do que a regra do ABCD, e realmente aí precisa ter um treinamento para isso, e ele consegue dar com bem mais certeza do que o ABCD, ver se aquela pinta deve ser retirada ou não. Aqui eu não vou me ater muito, porque a Juliana vai falar sobre isso, já tem vários aparelhos. A base do tratamento é a cirurgia do melanoma. Melanoma não é uma doença que responda bem à radioterapia ou quimioterapia. Então ela tem que ser tratada cirurgicamente. É importante como se faz a biópsia. O ideal é que tire toda a lesão. Se der melanoma, aí sim a gente vai ampliar as margens. Não é porque uma lesão é feia que a gente já vai tirar com uma margem grande. Pode ser que eu esteja enganado que essa lesão não seja um melanoma. Ou pode ser que eu tenha exagerado e tenha tirado demais. Ou pode prejudicar o tratamento subsequente. Então a biópsia normalmente a gente tira toda a pinta, se possível, e a gente sempre tenta fechar ao longo. Fica grande, mas aqui eu não preciso de retalho, se eu precisar ampliar eu consigo. Então normalmente é assim que a gente faz a biópsia. Uma vez que eu tenho a biópsia, eu vou ver os fatores para dizer o resto do tratamento. O que é importante para o melanoma é o quanto ele está invadindo. Aqui que eu vou ver um melanoma que é bem tranquilo, que é um melanoma abaixo de 0,75. Esse aqui, a grande maioria dos pacientes está curado. E um melanoma que passa de 4 milímetros é um melanoma grave. Então o principal é esse Breslow, que é a espessura. Muitos pacientes sempre se preocupam com esse Clark aqui, porque o Clark ele vai de 1 até 5. Então eles veem lá no exame que tem esse número, que é fácil de guardar, mas isso não é um bom parâmetro para ver se o meu melanoma é grave ou não. É importante ver essa espessura. Depois a ulceração é importante. Como eu falei, a gente sempre tem que fazer o diagnóstico antes de sangrar. Não é bom fazer um diagnóstico quando já está ulcerado e sangrando. Não deve ter isso aqui. Depois a mitose, que é uma célula que está se proliferando. Isso não é bom. Depois existe uma série de outros parâmetros que é mais difícil de explicar para vocês, mas se vocês guardarem essa espessura e a ulceração, já está ótimo. Cada melanoma, dependendo da sua profundidade, tem um tratamento. Por isso que eu não devo de cara já fazer um tratamento grande. Mas ele fala, por aqui, com 4 minutos faz 2 centímetros, então aproveita e já faz 2 centímetros numa vez, já trata tudo. Primeiro, pode ser que não seja tumor, eu fiz 2 centímetros à toa. Segundo, que eu vou fazer o sentinela e esses 2 centímetros, como eu vou mostrar para vocês, vai atrapalhar no tratamento subsequente. Então, eu tenho um melanoma ali nas costas, bem no meio.
eu calculo por essa reguinha aí e faço a ampliação e fecho. O melanoma tem uma vantagem de que antes de passar para o resto do corpo, normalmente ele passa por um gânglio. Às vezes a gente brinca que tem melanomas que não leram o livro e vão direto para o pulmão sem passar pelo gânglio. Mas a análise do gânglio pode ajudar muito para você ter ideia se aquele melanoma é agressivo ou não. E se eu tiver um foco aqui, eu já limpo tudo e fica muito melhor. E o ideal é que eu injete um líquido aqui bem próximo do melanoma, ou onde era o melanoma, para saber qual desses gânglios que está tomando conta dessa região. Então, se eu já cheguei antes e já tirei grandão, eu vou injetar aqui o corante. E pode ser que o corante vá para um outro gânglio aqui, que não aquele que estava tomando conta desse melanoma. Esse aqui é o que sabe se esse melanoma tem importância ou não. Então, se eu injetei longe, ele vai para um outro e pode deixar esse aqui passar desapercebido. Por isso que quem tem um melanoma deve só tirar pertinho mesmo, 2, 3 milímetros de margem, e depois é que eu vou ampliar dependendo dos outros fatores. Aí eu consigo examinar esse gânglio com muito detalhe, de meio milímetro. Então, um foquinho mínimo a gente vai conseguir ver. E só se ele tiver tumor é que eu vou esvaziar os outros, retirar os outros. Existem outros tratamentos mais complexos para o paciente que passou disso, quando ele já teve uma metástase, a gente pode ainda ajudar ele assim. Quimioterapia, que pode ajudar em casos em que teve uma metástase sistêmica. Isso teve uma grande evolução nos últimos tempos, nos últimos 5 anos. E outros tratamentos mais específicos que não vale a pena falar para vocês. A partir daquele exame que eu fiz, eu vou classificar conforme o estágio. E vocês veem que quando o melanoma é fininho, que eu peguei lá restrito na pele e fininho, ele tem 90% de chance de cura. Já quando ele tem uma metástase, a chance de cura é menos de 10%. Na verdade, é em torno de 5 a 10%, quer dizer, menos que isso. Então, o ideal é que a gente pegue a lesão lá quando ela é restrita à pele, não foi para gânglio nenhum e ela ainda é fininha. Então, o melhor diagnóstico, não só para o melanoma, mas para os vasos celulares, o melhor tratamento é o diagnóstico precoce. Agora eu gostaria de chamar a Juliana, que vai falar sobre esse exame. Boa tarde, meu nome é Juliana, sou dermatologista do departamento do Núcleo de Dermatologia e Câncer da Pele, e eu vou falar um pouquinho para vocês do exame de dermatoscopia, que é um exame bem específico que a gente faz das pintas. Existem alguns sinônimos desse exame, né, desse nome. É dermatoscopia, que vem do inglês dermoscopy, microscopia de hiperluminescência, microscopia de superfície ou episcopia, mas o que a gente mais usa é a dermatoscopia mesmo. É um método que a gente usa, que a gente chama não invasivo in vivo, ou seja, a gente faz na pessoa, direto, não precisa tirar uma amostra, uma biópsia para analisar a pinta, né? E esse exame ele é importante para fazer o diagnóstico diferencial de lesões pigmentadas da pele. Como o Dr. João já mostrou, existem algumas pintas que são escuras e não necessariamente melanoma. Então, com esse exame a gente consegue diferenciar melhor. Também a gente consegue fazer o diagnóstico precoce do melanoma cutâneo, que é o nosso principal objetivo, né? Que quanto mais precoce a gente retira a lesão, melhor o prognóstico do paciente. E além disso, a gente pode seguir algumas lesões melanocíticas, algumas pintas, nos pacientes de alto risco, aqueles que têm muitas pintas ou que têm antecedente de melanoma na família ou ele mesmo já teve. Com isso, então, a gente aumenta a acurácia diagnóstica, ou seja, a gente consegue fazer o diagnóstico mais precocemente. Existem alguns tipos de dermatoscópio. Esse aqui é um dermatoscópio portátil, ele tem uma luz halógena, a gente precisa colocar um óleo, um fluido, para colocar em contato com a pele, porque sem o fluido a luz reflete e a gente não consegue analisar as estruturas embaixo da pele com muita clareza. Então, com o fluido, a gente encosta a lente, põe o fluido, que pode ser um álcool gel, pode ser como um líquido qualquer, né? Até a água dá, mas a gente usa o álcool gel. Então, a gente consegue analisar estruturas na pele. Esse é um outro dermatoscópio que tem uma luz polarizada e ela é multidirecional. Então, ela nos permite avaliar a pele sem o fluido. É mais prático.
O exame dermatoscópio, então, consiste na avaliação. Então, a gente coloca o fluido e coloca a lente para avaliar. Esse é um outro dermatoscópio que a gente pode acoplar na máquina digital. E aí a gente faz as fotografias para acompanhamento. E esse é um exame que a gente faz, aqui é o PhotoFinder, né, a videodermatoscopia digital, que a gente faz o mapeamento corporal nos pacientes de alto risco. Existem alguns critérios que a gente analisa, além da avaliação de olhar que o Dr. João mostrou, que é a simetria, as bordas, as cores, a gente analisa também as cores e as estruturas das pintas que a gente vê. Então, a melanina é uma das cores que a gente analisa e dependendo da profundidade que a melanina está na pele, a gente vê a cor diferente na superfície. Então, por exemplo, se ela está mais superficial, a gente vê preto. Se ela está um pouquinho mais profunda, marrom escuro. Depois marrom claro. Depois cinza e quando ela está bem profunda, ela está azulada. Aqui, por exemplo, uma pinta que tem múltiplas cores, né? Que tem o marrom claro, tem o marrom escuro, tem o preto e tem o branco azulado. A gente também vê a hemoglobina, que é o vermelho, né? E isso aqui é um vasinho, é uma lesão simples, mas a gente vê também quando é vermelho, é vaso, é sangue. E a fibrose, né? Que é uma lesão cicatricial, que é o branco. Além disso, a gente vê algumas estruturas, a rede e pontos e glóbulos. A rede, na verdade, é a distribuição da melanina na pele. Então, quando a gente coloca o dermatoscópio, a gente vê uma lesãozinha bem irregular, parece um favo de mel. Isso aqui é uma lesão benigna. Uma lesão que só tem a rede, só tem a corzinha marronzinha. E quando esse pigmento está distribuído de maneira irregular, a gente chama de rede pigmentar atípica. Então, quando a rede é totalmente desarranjada, aqui não dá para ver muito bem, mas a rede ela não é um favo de mel bonitinho. E pontos e glóbulos, né, que são o acúmulo de pigmento dos ninhos das células de pigmento na pele, que também pode estar em diversas cores, dependendo da posição delas na pele. Então, aqui a gente vê os pontos, os glóbulos de diversas cores, e aí a gente consegue ter uma ideia de que posição que ela está na pele. Então, a gente tem que diferenciar as lesões de pele em melanocíticas e não melanocíticas. As melanocíticas são os nevos, que são as pintas comuns mesmo, né? São as lesões benignas. E o melanoma, que é a transformação maligna dos melanócitos, que são as células de pigmento, na pele. E as lesões não melanocíticas, que podem confundir com melanoma, são algumas, né? O carcinoma basocelular pigmentado, a ceratose seborreica, o hemangioma e o dermatofibroma. Aqui são as lesões quando a gente bate o olho, às vezes, clinicamente, de olhar, a gente não consegue chegar no diagnóstico. E o dermatoscópio, ele ajuda bastante. Pra gente, aqui já é um carcinoma basocelular, aqui é um hemangioma rubi, que é um vasinho, aqui é uma ceratose seborreica, que é uma lesão benigna também, e o dermatofibroma, que também é uma lesão benigna. Então, só da gente fazer o diagnóstico clínico e dermatoscópico, a gente já fica tranquilo que não se trata de um melanoma. Aqui já não. São lesões que, se a gente olhar até clinicamente, são lesões bem irregulares, múltiplas cores, e quando a gente coloca o dermatoscópio, isso fica mais evidente. Múltiplas cores, término abrupto, bem irregulares lesões. Aqui uma outra lesão que aparentemente poderia ser tranquila, mas a gente percebe que são duas cores diferentes. E essa metade de cima é totalmente diferente da metade de baixo, tanto clinicamente aqui, quanto dermatoscopicamente. Aqui uma outra lesão, também que a gente consegue ver múltiplas cores e ela é totalmente irregular também. A gente tem um exame que chama mapeamento corporal total e dermatoscopia digital, em que a gente faz em pacientes de risco, que são aqueles com pele clara, olhos ou cabelos claros, múltiplas pintas, nervos atípicos, que são aqueles bem irregulares, síndrome dos nervos displásicos, que é uma síndrome que a pessoa tem mais de 50 pintas, bem irregulares, e antecedente familiar ou pessoal de melanoma. Nesse exame, a gente faz o primeiro, repete em 3 meses, depois em 6 meses e depois uma vez por ano. Então, a gente tira fotografia de quase toda a superfície corporal.
Depois a gente vai uma por uma dessas lesões e fotografa. Quando o paciente retorna, a gente consegue colocar uma do lado da outra. E aí a gente percebe que sutilmente houve um crescimento dessa lesão. E aí a gente indica a remoção. Porque um paciente como esse, por exemplo, não daria para a gente tirar todas as pintas. Então a gente só vai tirar aquela que realmente houve alteração. Então esse é a máquina. E aí a gente marca todas as pintas e fotografa uma por uma. E analisa e compara. Nós fizemos o ano passado, de fevereiro de 2011 a julho de 2012, um trabalho estatístico aqui no hospital, em que a gente avaliou 193 pacientes, num total de 17.661 lesões. A média de lesões por paciente era 91,5 e a idade média de 39 anos e meio. Não houve diferença entre sexo feminino e masculino. E o que a gente achou é compatível com o que a gente acha na literatura, né? Que os fatores de risco são principalmente aqueles pacientes com pele actínica, ou seja, queimadura solar, aquele paciente que já trabalhou muito tempo na lavoura, muito tempo foi exposto ao sol, olhos claros, cabelos claros, antecedente pessoal de carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. Efélides na infância são sardas, aquelas crianças sardentinhas, e o paciente que já teve melanoma. Então, todos esses são os fatores de risco para desenvolvimento de melanoma. O melanoma não é o câncer de pele mais comum, mas é um dos mais agressivos. O nosso objetivo é fazer o diagnóstico precoce, que a gente tem altas taxas de cura. Obrigada.